E podemos ver nos capítulos seguintes, né, de Gênesis 37, que José, ele foi morar na casa de Potifar, que era oficial do faraó naquela época. E aconteceu que ele passou por uma situação muito complicada na casa de Potifar, né? Ele foi seduzido pela esposa dele, né? E José, ele era um homem de Deus, né? Ele era um íntegro perante o Senhor. E ele falou não, né? Ele teve bons olhos, ele fugiu do pecado, né? Ele não aceitou cair, né, naquela tentação. E ele permaneceu firme com o Senhor. E Deus concedeu a José um dom de revelar sonhos, interpretar sonhos. E José interpretou o sonho do faraó, né? Haveria uma fome muito grande sobre aquele lugar, e José conseguiu interpretar o sonho do faraó, e o faraó, ele convidou José para ser o governador do Egito, né? E aí, por meio da vida de José, né, por essa bênção que Deus deu a José de ser o governador do Egito, José passou um tempo, ele se revelou aos seus irmãos, né, e ele pôde salvar a família dele daquela fome, né, que houve sobre aquele lugar por 5 anos, essa fome, e essa bênção se estendeu também a José e toda a sua família, né. Olha só que Deus maravilhoso, né? José passou por toda aquela situação de humilhação, de tentação, né? De dificuldade, mas Deus o honrou. Ele se tornou governador do Egito. Então, Deus maravilhoso, né? E a pergunta que fica para nós, né? Quais são as coisas, as circunstâncias que estão sobre nós, né? Será que nós estamos esperando vivermos num contexto favorável, tranquilo, né? Para então buscarmos ao Senhor, para então louvarmos o Senhor? Será que nós estamos esperando esse momento favorável chegar, né? Podemos ver que esses homens, né? Podemos também citar outros homens da palavra do Senhor, como Moisés também. Ele estava ali numa situação bem difícil, onde ele teria que liderar uma multidão, cada pessoa diferente da outra, e ele ali era um grande profeta de Deus. Deus falava, né? Deus falava com o povo por meio de Moisés, e ali Moisés passou por muitas dificuldades, mas ele, né, ele foi fiel ao Senhor. E será que ele estava numa situação confortável, né? Será que esses homens de Deus estavam esperando esse momento favorável, esse momento tranquilo para servir a Deus? Ou eles serviram a Deus prontamente, né, diante daquela situação em que eles viviam, né? E como está a nossa vida perante o Senhor, né? Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Dias de isolamento, dias de incertezas, né? Muitas pessoas estão passando por dificuldade financeira, pessoas perderam entes queridos, né? Pessoas enfermas, pessoas depressivas, pessoas tristes. Estamos vivendo esse contexto, um contexto extremamente complicado, né? Mas sabemos que Deus é o mesmo Deus, né? De José, de Noé, lá de Adão, de Moisés. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus está conosco, né? Será que nós estamos olhando,
né, para as coisas com os nossos olhos carnais, ouvindo, né, com os nossos ouvidos carnais, ou nós estamos também olhando com os nossos olhos espirituais, né, para as coisas. Vamos ler Jeremias 17:9. Diz assim, no capítulo 17 de Jeremias, versículo 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um o seu proceder, cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O nosso coração, ele é enganoso. A palavra do Senhor diz, o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, né? Se nós não entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, né, certamente tomaremos decisões erradas na nossa vida. Certamente nós iremos nos deparar com sofrimento, né, com frustração. Quais são as atitudes que nós devemos ter diante das situações que estão diante de nós, né? Nós devemos fugir, né? Fugir daquilo que Deus tem falado para nós fazermos. Será que nós estamos fugindo? Será que nós estamos... Como está sendo o nosso comportamento nessa sociedade, na nossa casa, na escola, no trabalho? Como estão os nossos olhos nessa sociedade? Será que nós temos dado um bom testemunho? Será que nós estamos sendo luz? No livro de Efésios, capítulo 1, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, versículos 18 ao 23, diz assim: Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha que tremendo. No versículo 18 diz: Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Deus, ele enviou Jesus neste mundo para nos salvar, para curar as nossas feridas, para nos libertar. Jesus, ele morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, né? Ele tem promessas para nós. A nossa vida, ela não se resume sobre essa terra. A nossa vida não vai acabar aqui, nessa terra, né? Super corrupta, né? Onde nós vemos muitas coisas horríveis acontecendo, né? Mas Deus, ele tem uma vida maravilhosa para nós na glória. Uma vida sem choro, sem doença, sem sofrimento. Deus, ele tem essas promessas para nós, para todos aqueles que crerem no seu nome. Jesus,
Ele oportuniza a salvação para nós, para a nossa casa, a nossa família. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, que nós nos arrependemos do nosso pecado, a partir do momento que a gente reconhece que só o Senhor é o único caminho, é a única verdade e a vida, né? A partir deste momento que nós reconhecemos, que nós proferimos com a nossa boca que só Jesus salva, né? Que nós cremos no Senhor, no seu sacrifício, Ele nos dá essa salvação, né? Ele vem, nos purifica, Ele nos ensina aquilo que nós devemos viver, né? Através da sua palavra, Ele nos exorta, Ele nos mostra aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer, né? Ele que deve conduzir a nossa vida, né? Os desejos do nosso coração, né? O Senhor Jesus que deve conduzir a nossa vida. Então, irmãos, nós não devemos nos ater somente para as coisas que estão ao nosso redor, para as circunstâncias. Adão, né? Como nós lemos, Adão, ele vivia num contexto maravilhoso. Não havia pecado sobre a terra. Ele vivia ali naquele jardim, naquele paraíso, e mesmo assim ele pecou. Noé, ele vivia já num contexto muito diferente, onde o pecado reinava sobre a terra, onde Deus havia se entristecido, havia se arrependido de formar o homem, né? José também passou por muitas provações, foi fiel ao Senhor, assim como outros homens da fé, outros homens da palavra de Deus, né? Então, nós não devemos apenas olhar para as circunstâncias, mas nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Devemos olhar para Ele, olhar para as coisas do alto, crer que Deus é poderoso, que Deus está conosco para nos dar a vitória. Amém? A nossa fidelidade para com Deus, ela não deve, né, depender das circunstâncias externas, né, ou internas, né? Às vezes a luta não é nem externamente, mas é uma luta dentro de nós mesmos. Então a nossa fidelidade para com Deus, ela não depende, ela não deve depender dessas circunstâncias, mas devemos ter a convicção, né? A convicção de que nós somos pecadores e que Jesus veio ao mundo e morreu naquela cruz. Ele suportou a cruz por amor a nós, né? E ele morreu na cruz e ressuscitou para nos dar a salvação, né? Olha que tremendo. E ele tem para nós uma vida eterna, uma vida lá no céu, né? Longe de todo esse sofrimento que nós estamos vivendo aqui na terra, né? Junto a Deus, uma vida eterna, né? É essa vida que Deus quer para nós e para toda a humanidade, né? Para todos aqueles que crerem no nome do Senhor. E então, nós devemos ter muito cuidado, irmãos. As preferências do nosso coração determinarão a direção do nosso olhar e do nosso caminhar. As preferências do nosso coração determinarão a direção do nosso olhar e do nosso caminhar. Então nós devemos ter muito cuidado, devemos ter a nossa vida no altar do Senhor. Amém? E vou contar, para título de curiosidade, eu lembrei também, estamos falando sobre ter bons olhos. Eu, de 2003 a 2006, eu trabalhei no Japão. Eu era industriária, eu trabalhei numa grande multinacional e eu trabalhava numa linha de produção que montava filmadoras digitais. E tinha várias pessoas que trabalhavam nessa linha de produção,
essa filmadora, ela passava por várias pessoas, na mão de muitas pessoas para montar, né? Passo a passo. E eu fui convidada para trabalhar numa função em que eu tinha que olhar essa filmadora, eu tinha que bater, eu tinha que ouvir se tinha algum parafuso solto dentro dela, se as peças estavam perfeitas, se os parafusos estavam devidamente parafusados, se não havia risco na lente. Eu tinha que limpar aquela filmadora, a lente com um paninho especial, tirar toda a marca de digitais. Era um trabalho minucioso que exigia muita credibilidade de quem exercesse essa função. E após passar por mim, apenas passaria por mais 2 pessoas e essa filmadora então seria embalada e depois seria enviada para muitos países, né? Então eu era uma das últimas pessoas que tinha contato com essa filmadora já montada e eu olhava e cuidava de muitas filmadoras por dia, muitas. E por muito tempo eles gostavam que eu ficasse nessa função, né? Era uma função de confiança que eles falavam. E teve um dia que eu não estava muito bem, né? Por algum motivo, essas câmeras passaram por mim e eu não estava muito bem. Nesse dia não estava com bons olhos, né? Os meus olhos não estavam muito bons e eu deixei passar alguns itens ali que jamais eu poderia deixar passar. E aí o líder, né, dessa linha de produção, de vez em quando ele ia lá nos pallets e pegava aleatoriamente uma caixa e abria para ver como estavam essas filmadoras. E ali ele pôde ver que tinha algo errado com os parafusos ali, né? Era um lugar onde os meus olhos não tinham visto, não havia alcançado. E ali ele reuniu, né, todos os funcionários, né, e conversou e falou da importância de prestarmos atenção naquilo que estávamos fazendo, né? E ele arrumou, né, parafusou ali devidamente todas as filmadoras. E eu lembro que eu fiquei muito triste naquele dia, né? Pedi desculpa, mas embora diante deles eu fosse uma pessoa de confiança, né? Naquele dia eu falhei, né? Naquele dia não tive bons olhos. Então, assim, é interessante, né, que eu estava meditando nesse texto e eu lembrei desse fato, né, dessa curiosidade, né, que realmente nós devemos tomar cuidado, né, com a nossa vida. E isso foi algo externo, né, algo do dia a dia, mas que nós realmente possamos ter bons olhos, né, com a nossa vida, que a nossa vida esteja pautada nas coisas do Senhor, né, que possamos levar a vida cristã com responsabilidade, que possamos amar ao Senhor, né, acima de todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Amém? Vamos orar neste momento, né? Pelas nossas vidas, pelas famílias, né? Pelas pessoas que estão enfermas. Que Deus continue fazendo a boa obra, né? Que Deus continue operando maravilhas no nosso meio. Que Ele abençoe a sua casa, a sua família, que Ele te dê vitória, que Deus te dê alegria, né? Que Deus tire toda a tristeza do seu coração, da sua casa, toda incerteza, toda incredulidade, que tudo aquilo que não provém do Senhor caia por terra, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, pelos teus ensinamentos. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor sempre nos ensina, Pai, a vivermos, Senhor, uma vida contigo, porque uma vida contigo é uma vida próspera.
Uma vida contigo é uma vida feliz. Embora, Senhor, possamos passar por alguns momentos difíceis, por dificuldades, mas o Senhor sempre nos dá vitória. Deus, obrigada, Senhor Jesus, por todo o cuidado. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu amor. Obrigada pela nossa igreja. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu peço, Senhor, neste momento, que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe cada família, Senhor, da igreja, dê a vitória, Senhor, aos irmãos. Pedimos neste momento por aqueles que estão enfermos ou têm algum familiar enfermo, que o Senhor venha de encontro neste momento com a tua mão de médico divino, curar, Senhor, essas vidas que estão enfermas. Deus, abençoe cada irmão, aqueles que estão tristes, Senhor, que o Senhor venha tirar toda a tristeza, Senhor, toda a angústia, em nome de Jesus. Venha, Senhor Jesus, com o teu poder, com o teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Venha nos dar o equilíbrio que necessitamos, Senhor. Tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia da nossa nação, ó Pai, das pessoas que estão desempregadas. Deus, tenha misericórdia, Senhor, que nada venha faltar nesses lares, Senhor, nenhum alimento, que nada venha faltar, Senhor Jesus. Cuide, Senhor, abençoe, Senhor, toda essa situação, que se for da tua vontade, que essa vacina venha ser criada, Pai, e que essa vacina seja eficaz, que as pessoas, Senhor, possam voltar ao trabalho, que esse país venha, Senhor, voltar, Senhor, a crescer. Deus, tenha misericórdia das famílias, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, Senhor, todos nós, toda a nação, ó Pai, possa reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode fazer o milagre. Deus, que as pessoas possam se humilhar perante o Senhor e declarar que não existe outro caminho se não for pelo Senhor. Sara, Senhor, a nossa nação, ó Pai. Abençoe, Senhor, cada família da nossa igreja, Senhor, que nós possamos permanecer firmes com o Senhor, que possamos ter bons olhos perante o Senhor, ó Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, da nossa limitação, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Purifique, Senhor, os nossos pensamentos. Purifique, Senhor, o nosso coração. Que nós possamos buscar em Ti, ó Pai. Buscar no Senhor, ó Pai, uma vida íntegra, uma vida que agrade ao Senhor, ó Pai. Ajude-nos, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos abençoar, ó Pai. Nós necessitamos da Tua presença, necessitamos da Tua misericórdia, Senhor. Cuide, Senhor, de cada irmão, ó Pai. Venha de encontro a cada necessidade neste momento, porque o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor esquadrinha os nossos corações, ó Pai. O Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos. Que o Senhor venha, ó Pai, ouvir o clamor de cada um dos Teus filhos neste momento, ó Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres, é um Deus de poder, Senhor. Esteja, Senhor, conosco, ó Pai. Nos dê, Senhor, uma boa noite, ó Pai. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família e que nós possamos refletir, né, nessa palavra que Deus veio falar conosco. Uma boa noite.